Às vezes, a vida parece como caminhar em um labirinto escuro, onde cada curva gera incertezas e cada passo pode trazer dúvidas. Talvez você já tenha sentido que não sabia qual direção seguir, como se estivesse perdido em meio a tantas possibilidades. O coração humano clama por uma luz, um farol que nos guie em meio à escuridão, mostrando não apenas um caminho, mas o caminho certo, aquele que conduz à paz e à vitória. Meu irmão, minha irmã, essa luz existe e ela vem do Senhor. Muitas vezes pensamos que precisamos buscar longe por orientação, mas a chave para recebermos direção divina já está ao nosso alcance: a oração. Quando dobramos nossos joelhos antes de qualquer decisão, estamos entregando o volante da nossa vida nas mãos daquele que vê o fim desde o começo. Imagine-se como um viajante diante de muitas trilhas desconhecidas. Você pode seguir apenas pelo seu próprio entendimento limitado, ou pode confiar em um mapa celestial, desenhado pelo Criador, que revela a rota mais segura e abençoada. Essa é a diferença que a oração faz. Ela conecta nosso coração ao do Deus Todo-Poderoso, que deseja nos conduzir em cada passo. A palavra de Deus nos lembra em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando clamamos em oração, recebemos sabedoria, direção e paz. Por isso, hoje convido você a abrir o coração, porque o Senhor deseja guiar sua vida de maneira sobrenatural. Se você deseja a direção de Deus em seus passos, escreva aqui nos comentários: Senhor, guia-me sempre. Quando escolhemos colocar a oração como prioridade, algo extraordinário acontece em nossa vida. Alinhamos nossa vontade à vontade de Deus. A oração não é apenas pedir bênçãos, mas abrir espaço para que o Pai nos revele seus planos, muito maiores e melhores que os nossos. Quantas vezes tomamos decisões rápidas sem buscar a direção do Senhor e acabamos enfrentando frustrações e dores que poderiam ter sido evitadas? A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso na vida do rei Josafá. Diante de um exército numeroso que vinha contra Judá, ele poderia ter recorrido a estratégias humanas, mas sua primeira reação foi clamar ao Senhor. Em 2 Crônicas 20:12 lemos: Ah, Deus nosso, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Pois em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E sabe o que aconteceu? Deus lutou por Josafá e pelo seu povo, trazendo vitória sem que eles precisassem levantar sequer uma espada. Esse é o poder de buscar primeiro a orientação divina. Ele nos dá soluções que jamais imaginaríamos, nos livra de ciladas invisíveis e transforma batalhas impossíveis em testemunhos de vitória. Assim também acontece conosco. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos guia por caminhos de vida, nos livra do engano e nos dá paz em meio às guerras. A oração nos torna sensíveis à voz do Espírito Santo e evita que tomemos decisões precipitadas, movidas por medo, raiva ou ansiedade. Se você crê que a oração abre portas de vitória, declare nos comentários: eu confio no poder da oração. Meus queridos irmãos e irmãs, precisamos compreender que a oração não é apenas um ato religioso, mas um estilo de vida. Orar primeiro significa reconhecer que sozinhos não temos todas as respostas e que o Senhor é quem possui a visão completa da nossa história. Assim como um músico precisa afinar o instrumento antes de tocar, também precisamos alinhar nosso coração com Deus antes de seguir qualquer direção. Quando deixamos de consultar o Senhor, corremos o risco de agir pela pressa, pela emoção ou pelo medo. Mas quando paramos para orar, mesmo que seja por alguns minutos, permitimos que a paz de Cristo acalme nosso coração e que sua sabedoria ilumine nossa mente.
É nesse momento que muitas confusões se desfazem e que enxergamos saídas que antes pareciam impossíveis. Jesus mesmo nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Mateus 6:33. Esse é o segredo para viver uma vida de plenitude. Não andar segundo nossa própria visão limitada, mas debaixo da direção daquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ore antes de falar, ore antes de agir, ore antes de decidir. Transforme a oração no seu primeiro recurso, não no último. Pois quando fazemos isso, evitamos dores desnecessárias, crescemos em intimidade com Deus e experimentamos a segurança de estar no centro da sua vontade. Se você deseja colocar a oração como prioridade em sua vida, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero depender de Ti em tudo. Há um aspecto da vida de oração que muitos de nós esquecemos: a espera. Oramos pedindo a direção de Deus, mas quando a resposta não vem imediatamente, sentimos ansiedade, impaciência e até desânimo. Mas a verdade é que esperar no Senhor não significa estar parado sem propósito. Significa confiar, mesmo quando não vemos. Isaías 40:31 nos traz uma promessa poderosa: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse versículo nos mostra que a espera é, na realidade, um processo de fortalecimento espiritual. É nesse tempo que o Senhor nos renova, aumenta nossa fé e prepara nosso coração para receber a resposta certa, no tempo perfeito. Lembre-se de Simeão, que esperou durante toda a sua vida pela promessa de ver o Messias. Sua fidelidade e paciência foram recompensadas quando ele pôde segurar o menino Jesus em seus braços. Isso nos ensina que a espera em Deus nunca é em vão. Cada momento de silêncio é uma oportunidade para crescer em confiança, paciência e intimidade com Ele. Enquanto esperamos, não devemos cruzar os braços, mas permanecer firmes em oração, adoração e meditação na palavra. A espera ativa abre nossos ouvidos para perceber a voz suave do Espírito Santo e nos prepara para obedecer quando a resposta chegar. Se você está disposto a confiar no tempo de Deus, declare com fé nos comentários: eu confio no tempo perfeito do Senhor. Meus amados, de nada adianta buscarmos a direção de Deus se, quando Ele nos mostra o caminho, não temos coragem de obedecer. A oração abre a porta, mas a obediência é o passo que nos faz entrar naquilo que o Senhor preparou. É como ouvir a melodia de uma música e não tocar o instrumento. A sintonia só se completa quando agimos conforme aquilo que recebemos do alto. A palavra de Deus nos exorta em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa que não basta apenas escutar a voz de Deus ou sentir a sua direção, é preciso colocar em prática. Obedecer, muitas vezes, exigirá de nós coragem, porque nem sempre o caminho que Deus aponta é o mais fácil ou o mais popular. Mas podemos ter certeza de que é o mais seguro e o mais abençoado. Veja o exemplo de Filipe em Atos 8. Ele foi instruído pelo Espírito Santo a deixar um ministério próspero e ir para um lugar deserto. Aos olhos humanos, parecia uma decisão sem sentido, mas, em obediência, ele foi. E nesse encontro aparentemente improvável, pregou para o oficial etíope, que levou o evangelho a uma nova terra. Um ato de obediência abriu portas para a expansão do reino. Assim acontece conosco. Cada passo de obediência abre caminho para novas bênçãos. Quando Deus nos manda perdoar, amar, ajudar ou até mesmo esperar, é porque Ele está preparando algo maior do que conseguimos ver. Nossa tarefa é confiar e seguir, ainda que o caminho pareça incerto. Se você deseja viver uma vida de obediência a Deus, escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a obedecer à Tua vontade.
Obedecer ao Senhor exige fé, pois muitas vezes Ele nos chama a dar passos que parecem arriscados ou até mesmo ilógicos aos olhos humanos. Mas lembre-se, quando Deus guia, Ele também provê. Sua fidelidade nunca falha, e Ele não nos chama para algo sem nos capacitar para cumprir. A obediência é uma prova viva de que confiamos no caráter de Deus e em suas promessas. Cada ato de obediência, mesmo os pequenos, abre espaço para experiências maiores com o Senhor. Muitas vezes queremos que Deus nos revele grandes planos, mas esquecemos que Ele nos observa nas coisas simples. Se somos fiéis no pouco, Ele nos confiará mais. Lucas 16:10. Talvez seja um simples pedido para perdoar alguém, para dedicar tempo em oração ou para ajudar uma pessoa em necessidade. É nesses gestos que mostramos nosso coração disponível à vontade de Deus. A obediência também traz paz. Quantas vezes insistimos em andar segundo a nossa própria lógica e acabamos colhendo ansiedade, medo e dor? Porém, quando escolhemos dizer, Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti, o Espírito Santo nos envolve com segurança e nos conduz em tranquilidade. O caminho pode ser estreito, mas é repleto da presença de Deus. Lembre-se, a fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar nele a ponto de se render à sua direção. Obedecer é viver essa fé de maneira prática, passo após passo, sabendo que cada escolha feita em obediência nos aproxima do plano perfeito do Pai. Se você deseja entregar seus caminhos totalmente a Deus, escreva nos comentários, Senhor, toma o controle da minha vida. Depois de orar, esperar e obedecer, existe ainda um passo essencial, perseverar na fé. Muitos desistem no meio da caminhada porque acreditam que Deus não respondeu ou porque enfrentam obstáculos que parecem maiores do que suas forças. Mas a verdade é que cada desafio é uma oportunidade de fortalecer nossa confiança no Senhor. A Bíblia nos lembra em Hebreus 10:36, porque necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isso significa que a vitória não vem apenas para os que oram ou para os que começam bem, mas para aqueles que permanecem firmes até o fim. É nessa perseverança que o caráter cristão é moldado. José, por exemplo, esperou anos entre a promessa e o cumprimento do sonho que Deus lhe deu. Mesmo preso e injustiçado, ele permaneceu fiel. No tempo certo, o Senhor o exaltou e fez dele governador do Egito. O que parecia atraso era, na verdade, preparação. Assim também acontece conosco. Cada espera, cada luta, cada lágrima derramada no altar do Senhor está nos preparando para algo maior. O inimigo tenta semear dúvidas, mas precisamos lembrar que os planos de Deus são perfeitos, ainda que não os entendamos de imediato. Perseverar é continuar caminhando mesmo quando não vemos a estrada inteira, confiando que o Senhor ilumina cada passo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desista. Continue firme em oração, mantenha-se obediente e espere com confiança. No tempo certo, você verá a bondade do Senhor se manifestando em sua vida de forma poderosa. Se você vai permanecer firme até ver a promessa de Deus se cumprir, escreva nos comentários, eu não desistirei da minha fé. Agora que refletimos sobre a importância de orar primeiro, esperar com paciência, obedecer com fé e perseverar até o fim, chegou o momento de entregarmos tudo nas mãos de Deus em oração. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, e sabe exatamente o que é melhor para nós. Quando dobramos nossos joelhos diante dele, declaramos que nossa confiança não está em nossa própria força, mas na sua soberania. Vamos nos colocar em sua presença. Pai amado e bondoso, hoje eu coloco diante de ti cada área da minha vida. Reconheço que sozinho não sou capaz de tomar as melhores decisões, mas sei que em ti encontro sabedoria e direção. Senhor, guia meus passos, fortalece a minha fé e me dá paciência para esperar o teu tempo.
Livra-me da ansiedade, da dúvida e do medo e enche o meu coração da tua paz. Senhor, eu rejeito toda confusão e toda seta do inimigo contra a minha mente e declaro que a tua luz iluminará meu caminho. Que eu aprenda a buscar primeiro a tua vontade e a andar em obediência todos os dias da minha vida. Abençoa também minha família e todos que estão orando comigo neste momento para que sintam a tua presença e recebam tua proteção. Eu creio que os teus planos são maiores que os meus e por isso me rendo à tua vontade. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus pela minha vida. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo e permaneçam sobre a sua casa. Amém.